Amém. Nós vamos iniciar hoje a quarta pregação em torno do tema Por uma Maravilhosa e Boa Comunidade. Nós estamos no mês de aniversário da comunidade Jardim Paulista, porque no dia 13 de setembro de 2015 nós começamos nosso primeiro culto público, convidando os amigos, familiares e outros que nós tivemos contatos para iniciar uma jornada de busca por uma comunidade que fosse relevante no contexto da cidade de São Paulo. Nós temos vivido muitas coisas desde esse dia, nós temos presenciado a chegada de pessoas, a saída de pessoas, mas especialmente nós temos percebido Deus nos moldando para uma nova etapa da nossa vida. Eu percebo que, assim como no ministério de Jesus, muitos se aproximavam, mas eram aqueles que eram sinceramente tocados pelo Evangelho, sinceramente tocados por Cristo, que ouviram, compreenderam, seguiram o Mestre e foram enviados por Ele, que fizeram a grande transformação do mundo. Então nós estamos muito em paz pelo caminho que Deus tem escolhido para formar a comunidade Jardim Paulista. O nosso tema de hoje é falar sobre uma maravilhosa e boa comunidade multiplicadora. E para a base, então, da nossa conversa, nós vamos ler o texto que é conhecido como a grande comissão, ou grande mandamento de Jesus para a sua igreja, para os seus discípulos. Quero ler com vocês, são poucos versículos, eu peço que você acompanhe nas nossas projeções. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus discípulos, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Esse texto são as últimas palavras do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi um evangelho, ou dos evangelhos, é o texto mais organizado a respeito do ensino de Jesus e do que Jesus tinha a passar para os seus discípulos. O evangelista Mateus, ele tomou como base os outros evangelhos para escrever esse evangelho. E nós percebemos claramente isso porque quando nós identificamos o mesmo conteúdo que Mateus está colocando nesse texto, nos demais textos, por exemplo, esse texto da grande comissão, nós percebemos no Evangelho de Marcos num outro contexto, num outro momento. No Evangelho de Mateus é o que fecha. Mateus faz uso então dos outros evangelhos para escrever esse, e ele organiza, como no Sermão do Monte, os ensinos de Jesus numa compilação só. Se você quer conhecer o Sermão do Monte, o que Jesus ensinou para as multidões, você pode se dedicar à leitura dos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Nós também percebemos as parábolas do Reino de Deus. Se você quer entender o Reino de Deus, você pega 2 trechos do Evangelho de Mateus. Lá no capítulo de número 13, você tem parábolas apenas sobre o Reino de Deus. E ali você pode degustar então do que Jesus queria ensinar a respeito do Reino de Deus. Nós percebemos então que o texto de Mateus, o testemunho que Mateus dá de Jesus é estruturado. E por ser estruturado, nós não podemos olhar para o trecho que encerra o Evangelho de qualquer forma. Nós precisamos entender que o que ele coloca aqui como a grande comissão, sendo a última expressão, é na verdade o coração de tudo o que acontece no Evangelho. David Bosch, um missiólogo, aquele que é estudioso da missão que Deus deixou para nós, um livro clássico dele, Missão Transformadora,
nós temos dele a orientação de que como se Mateus escrevesse esse trecho e a partir dele ele escreveu todo o Evangelho de Mateus. Tamanha a importância que tem isso que Jesus falou. E nós podemos concordar com ele ao ver que ele está construindo, então, através do Evangelho de Mateus, as bases, ou explicando tudo o que antecede para que esse texto faça sentido. Quando Jesus, então, diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando tudo quanto eu tenho ensinado. E aí nós percebemos que no texto de Mateus ele está apontando então como é que é ser um discípulo. Lá no começo nós temos a dinâmica então de Jesus chamando pessoas para serem discípulas dele. Depois ele fala ensinando tudo quanto eu tenho ensinado. E nós percebemos também lá, especialmente no Sermão do Monte e outros textos, o ensino de Jesus sobre como eles deveriam viver. E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Mateus vai então colocar as bases para que as pessoas fossem batizadas. Isso nos faz perceber também que quando Jesus falou para os seus discípulos: vão e façam discípulos, façam outros discípulos, aqueles homens sabiam exatamente do que Jesus falava. Quando ele disse àquelas pessoas: vão e façam discípulos de todas as nações, eles não se perguntaram assim: o que é fazer discípulo? O que é um discípulo de Jesus? Porque eles já tinham se tornado esses discípulos. Mas, e nós? E nós, nos dias atuais, nós sabemos o que é ser um discípulo de Jesus? Porque o que eu tenho como impressão é de que muitas vezes nós ouvimos esse texto, nós paramos para analisar, já ouvimos pregações, já ouvimos comentários, já participamos de grupos que discutiram esse texto, mas nós ainda temos dificuldade de assimilar o que é a nossa vida de discípulo e a vida do que seria fazer outros discípulos. Você concorda comigo que para a gente, no nosso tempo, ou muitas vezes no contexto onde nós convivemos, fazer discípulo é uma coisa que a gente considera tão difícil, que a gente fala assim: de novo pregação sobre isso? Fala assim, não dá, entendeu? A gente dá testemunho quando alguém pergunta, a gente fala alguma coisa, que eu sou cristão, mas fazer discípulo... Uma pergunta aqui, levante a mão se você quiser. Você já conseguiu fazer algum discípulo para Jesus ao longo da sua vida cristã? Que você pudesse falar assim: eu fiz, eu sei que foi até o fim. Eu não só falei do Evangelho, eu não só levei a igreja, mas eu trabalhei para que o outro se tornasse de fato um discípulo maduro na fé. Quantos de nós poderíamos dizer que nós fizemos isso? Estranho, né? É uma realidade profunda essa. Nós deveríamos pensar e considerar, porque a ordem de Cristo para os seus discípulos, não só daquele tempo, mas para nós também, é que nós fizéssemos discípulos. A missão que Jesus deu é muito simples. Ele não pediu para nós sairmos fazendo shows, igrejas, construir templos, fazer simplesmente a obra social, mas Ele nos chamou para fazermos discípulos. Semana passada eu preguei a nossa igreja mãe e lendo o texto que Jesus falou para os seus discípulos íntimos sobre o juízo final. É interessante, porque Jesus fala de juízo final, de que as nossas ações e as nossas vidas serão julgadas. Brennan Manning vai fazer uma pergunta, dizendo: quando chegar o dia, então, do juízo, o que será que Cristo vai nos perguntar?
que será que Ele perguntará a você e a mim? Na vida que eu te dei, de todas as coisas que eu coloquei nas tuas mãos, a palavra que chegou até você, os amigos, os incentivos, quando você me pedir ajuda nas suas lutas diárias para a sua sobrevivência, ajuda nas suas enfermidades, ajuda nas suas crises, eu estava com você. Quando você sentia no seu coração solidão, você me chamava e eu me fazia presente. Eu proporcionei a você todas as coisas importantes e vitais para você andar e viver e desfrutar. Eu trouxe ensino, eu trouxe tanto amor para você. E se Ele quiser, então Ele fala assim: e você conseguiu fazer a missão que eu dei? Você fez a única coisa que eu pedi para você fazer? E nós teremos que ser sinceros, porque não dá para mentir para Ele. Não dá para olhar para Jesus e dizer, eu fiz, e na verdade não ter feito. Porque Ele conhece o nosso coração. Nós gostamos verdadeiramente de falar que nós somos cristãos, especialmente porque nós recebemos muita bênção e muita alegria de Deus. Muita bênção e alegria de Jesus. Nós recebemos tempo de intimidade com Ele, isso nos faz bem, nos põe no eixo, trabalha o nosso coração. Nós gostamos dessa parte boa, mas às vezes a gente não abre a oportunidade de nós de fato experimentarmos o que é ser discípulo. Porque ser discípulo é ensinar, é capacitar, é fazer de outras pessoas seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Então a gente deve se perguntar, qual é a essência da missão de Jesus na nossa vida? Será que Ele veio para simplesmente dar o que nós pedimos? Ou Ele tem algo maior? Estou falando que Ele não dá o que nós pedimos. Nós queremos experimentar. Quantas coisas maravilhosas Ele tem nos dado. A inteligência, a sabedoria, trabalho, recursos, morada. Tantas coisas Ele tem nos dado sem nós merecermos. E Francis Chan vai dizer, em alguns poucos anos, esses homens simples, aqueles discípulos, ficaram diante de alguns dos mais poderosos governantes da terra, acusados de causar alvoroço por todo mundo. Lá em Atos 17:6 diz isso. O que havia começado como um simples ato de obediência ao chamado de Jesus, acabou transformando a vida deles e, por fim, o mundo. Qual é a missão, a essência da missão de Jesus na nossa vida? Porque não é simplesmente nos dar bênçãos. A missão de Jesus na nossa vida é transformar o mundo. A missão de Jesus na nossa vida é primeiro nos pedir obediência, para nós ouvirmos a sua voz e moldarmos a nossa vida a partir da sua indicação. Mas, por fim, é levar o plano de Deus para que o mundo seja transformado, para que pessoas se acheguem diante de Cristo e submetam sua vida e passam a viver de uma outra forma, ressignificados no sentido e no propósito. Jesus não veio simplesmente para nos fazer a festa, para nós simplesmente desfrutarmos, consumirmos as bênçãos, dormirmos, no outro dia pedirmos mais. Ele nos chamou e tem nos orientado a entrar numa jornada de segui-lo como seus discípulos. Aí então, a partir dessas questões, nós devemos nos perguntar qual é a nossa grande dificuldade. Por que nós, no século XXI, temos tido tanta dificuldade de compreender qual é a missão de vida que nós temos uma vez que nós somos discípulos? Francis Chan, penso que dá aqui uma sutil indicação para nós. Se você não está pronto para entregar a sua vida por amor a Cristo, então não está pronto para fazer discípulos. Simples assim. Se você não está pronto para entregar a sua vida por amor a Cristo, então você não está pronto para fazer discípulos. Você concorda comigo que esse é o grande problema nosso? Quando foi que você entregou sua vida a Cristo? Alguns lembram a data.
Alguns vão dizer foi no acampamento. Alguns vão dizer, olha, eu não lembro a data, não lembro o local, mas eu sei que foi aqui dentro e foi especial. Mas aconteceu alguma coisa nesse caminho. Entre nós termos entregue a nossa vida para Cristo e termos entrado numa rotina confortável sobre ser cristão. Aconteceu alguma coisa que fez com que nós pegássemos a nossa antiga vida de volta e assumíssemos como a vida que nós deveríamos ser e ter. Esse perigo está diante de nós todos os dias. E é por isso que nós não entregamos a nossa vida a Cristo só uma vez. Mas devemos entregá-la todos os dias. Todos os dias. Nós temos que renovar a nossa vida, nossa aliança. Porque senão nós nos perdemos por aí. Por que Cristo transformou o mundo através dos seus discípulos? Porque aqueles homens entregaram tudo o que eles eram nas mãos de Jesus. Tudo. Tudo. O que nós estamos entregando, queridos? O que você tem entregue? Sabe qual é a verdade sobre nós? Nós gostaríamos de fazer as coisas que Jesus fazia, não é? Gostaríamos de curar, gostaríamos de dar palavras de autoridade, palavras maravilhosas. Só de estar presente e demonstrar a presença de Deus para as pessoas, nós gostaríamos de oferecer tudo que Jesus ofereceu, mas nós não queremos ter a vida que Jesus tinha. Nós queremos oferecer todos os bônus de Jesus, mas nós não queremos morrer por Ele. A missão da igreja está em crise. A missão da comunidade Adipônica está em crise. Porque a gente não está conseguindo dar a nossa vida. A gente está tentando preservar a nossa vida. E o ensino de Jesus é tão profundo que ele diz exatamente essas palavras. Aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Nós estamos, gente, e nós precisamos ser sinceros. Nós estamos tentando salvar nossa vida por nós mesmos. E nos esquecendo que o Filho de Deus está nos chamando para viver por Ele. Dar a vida por Ele. Nós temos medo de perder os bens, de perdermos o patrimônio, de perdermos a reputação tão duramente construída. Nós temos medo de sair do conforto. Nós temos medo de não encontrar mais ar-condicionado. Nós temos medo. E nos agarramos a essas coisas. E deixamos de experimentar a íntima comunhão com Deus. Rob Bell, um tempo atrás, já mais de 10 anos, fez um vídeo muito interessante falando a respeito do seu filho, que estava andando com ele pela praia e o filho foi então pegando pedaços de... como chama aquelas... as conchinhas. Pedaços de conchinhas que ele encontrando pela areia. E então, quando eles estavam lá na frente, estavam com as mãos cheias, ele viu uma grande estrela do mar, ali na praia, linda, maravilhosa. Ele falou, papai, eu quero. E ele, Rob Bell, falou assim, então vai lá buscar. E ele foi lá, chegou, voltou, papai, eu não consigo. Ele fala, pega, filho. Papai, eu não consigo. Pega, meu filho, está disponível. Ele falou, papai, eu não consigo, porque eu estou com as mãos cheias de pedacinhos de conchas. E o pai dele então falou, jogue fora, para você pegar essa estrela linda que está aí. E ele, querendo aquela estrela, segurava
as conchas quebradas que ele foi acumulando no caminho. Nós estamos assim. Vamos acumulando coisinhas sinceramente. Diante do que Deus quer fazer e proporcionar para nós, não são nada. Não tem valor nenhum. Mas nós estamos com as mãos cheias dessas coisas, impedindo que Deus faça uma obra extraordinária na nossa vida e ao nosso redor. Esse é o grande problema nosso. Mateus 28:16, o texto de Mateus diz o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. Isso depois da ressurreição. Jesus tinha pedido para os seus discípulos irem para esse monte porque ele ia se encontrar com eles lá. E aí então Jesus chegou. E isso aqui é forte e provoca o meu coração e deve provocar o seu. Quando eles viram Jesus, eles o adoraram. Eles o adoraram, querido. Sabe o que significa adorar? Significa olhar para Jesus e ter a Deus no centro da sua existência, como a coisa mais importante da sua vida. Aqueles homens adoraram a Jesus de coração. Eu não estou falando que eles cantaram músicas. Estou falando que eles abriram, rasgaram o coração e falaram: Jesus, o Senhor é o nosso Mestre, o nosso Salvador. A minha vida é sua e nada é mais importante do que isso. Eu te adoro, Senhor Jesus, de fato e verdade. E não adiantava eles mentirem, porque Jesus saberia se o coração deles de fato tinha Jesus como primeiro. Nós precisamos adorar o nosso Mestre. Queridos, nós todos temos um impulso enorme por adorar alguma coisa. E o que Jesus está falando não é que nós não podemos adorar algo, é que nós devemos adorar algo. Mas essa adoração deve ser para Ele, para Jesus. Então libere o seu coração para adorar, porque você foi criado para adorar algo. Deus te fez para adorar algo, para ter algo como o mais importante da sua vida. Você só não pode dimensionar isso para as outras coisas. Você precisa liberar essa força dentro do seu coração de adorar algo. E adorar a Jesus. Libere-se. Muitas vezes a gente fica jogando veneno nas nossas motivações. Não posso adorar, não posso ter nada como tão grande na minha vida. Você deve ter. E esse algo maior deve ser Jesus. Ele deve ser o principal da sua vida. Adore o Senhor Jesus. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos entrar numa dinâmica de comunidade multiplicadora. Kay Phillips vai dizer o seguinte: o discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida de seu mestre com a finalidade de ensinar outros. Com a finalidade de ensinar outros. É por isso que Cristo deu tudo. E ensinou, e trabalhou, e ofereceu uma nova forma de viver, para que nós aprendêssemos e nos dedicássemos a ensinar isso para os outros. Talvez você esteja pensando: naquele tempo, naquele tempo. Hoje, a vida corrida que nós temos, como é viver isso, fazer isso? Você não precisa, se Deus não pedir, se Cristo não orientar, largar nada do que você tem feito, trabalhado, construído. A não ser que isso seja realmente algo que Deus esteja pedindo de você. Mas o que você precisa é se dedicar à missão de ensinar o que é viver com Cristo e ser discípulo dele. E eu quero te dar uma boa notícia. Jesus, sendo Jesus, não chamou mais do que 12 para isso. Você não precisa chamar mais que 12 pessoas. E digo mais, você deveria chamar em torno de 9. Porque 3 pelo menos deveria ser o núcleo da sua casa. Para você poder trabalhar isso com aqueles que estão à sua volta. Mas será que você não conseguiria auxiliar 9 pessoas, não mais que isso, para ser um aprendiz de Jesus? Marcar um café por semana, ter uma relação realmente embasada em Cristo,
no ensino de Jesus, como viver a fé, nós somos capazes. Ainda que Phillips vai dizer, o discipulado é o único meio de produzir tanto a quantidade como a qualidade que Deus deseja dos cristãos. Não tem outro meio de produzir qualidade e quantidade, senão através do discipulado. E aí é um a um ensinando para o outro, e para o outro, e para o outro, como vivermos de forma sólida. Nós, então, podemos olhar um pouco qual é a prática e a proposta de Jesus para nós. Disse-lhes Jesus, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Em outra versão da linguagem de hoje, Jesus lhes disse, venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. A prática e a dinâmica de Jesus é chamar, então, pessoas, convidar pessoas para uma jornada de estar com Ele, de aprender com Ele, num ressignificado de vida, numa nova dinâmica, numa conexão da nossa vida com aquilo que Deus está fazendo no mundo, com a sua missão no mundo. Essa deve ser a nossa prática. Essa é a prática que Jesus exerceu com a sua vida, que ensinou aos seus discípulos e que nos chama a viver dessa forma. É essa prática que nos leva a entender o que significa uma comunidade multiplicadora. É uma comunidade que tem uma múltipla aplicação do que Jesus fez. Ela quer, Deus quer, Jesus quer, o Espírito quer que nós trabalhemos como comunidade, que tenha múltiplas aplicações de sermos discípulos de Jesus. Quer que cada um de nós nos dediquemos a essa atividade. Fazer discípulo não é convidar para vir à igreja. Jesus nunca fez isso. Ele nunca chamou a Pedro, Tiago, João e falou, ó, tudo bem, domingo tem um encontro lá na igreja, cantor bom, pregador legal, engraçado até. Não eu, né? Mas, você percebeu nessa, né? Não é muito engraçado. Mas que seja algo interessante para você. Vem comigo no domingo. E aí então lá você vai ouvir. E quem sabe você se decida por ir todos os outros domingos também nesse mesmo lugar para ouvir aquelas pessoas falarem a respeito dessas coisas. Jesus não fez isso. Ele chamou as pessoas para a sua vida. Falou, venham comigo. Mas onde? Onde eu estarei? Comendo, depois do trabalho, ou se puder no trabalho, mas comigo. E, meus queridos, eu preciso dizer para vocês aqui, cada um de vocês, poderia dizer o nome de cada um. Se não está discipulando, você está estancando a obra de Deus na terra. Você tampou o cano, sabe? E aí acontece o seguinte, quando a gente tampa o cano da bica, né? Da fonte de água. Quando a gente tampa, o que começa a acontecer? Não passa, não vai adiante, e também dentro começa a ficar a água parada, enche de lodo, né? Começa a tampar ali os locais onde a água estava saindo, e é perigoso a mina morrer. O rio achar outro curso e não mais alimentar aquela fonte. Vida que não discipula é igual água parada, cria lodo. Cria lodo. E se você não está fazendo isso, eu quero te dizer que você está enfermo espiritualmente. Você está enfermo. E as coisas não ficam bem quando nós estamos enfermos espiritualmente. Entenda que esse processo de Cristo é para o nosso crescimento, a nossa maturidade. E nós devemos viver dessa forma. Para refletir e praticar, então. Apenas se Cristo nos alcançou, nós seremos seus discípulos. Se Cristo chegou até o seu coração e te chamou pelo nome, te chamou para ser dele,
Essa é a primeira base para você ser um discípulo. Se isso aconteceu na sua vida, querido, você está aqui hoje, eu quero te dizer o seguinte: é sério isso que está acontecendo. É sério o que Jesus fez na sua vida. Não pode ficar parado em você. Segundo, apenas os discípulos podem fazer de outros discípulos de Cristo. Se você não é dele, se você não está seguindo, não tem como você ensinar para outros isso. Nós só ensinamos o caminho que nós conseguimos andar nele, que nós conhecemos. Se você é discípulo, se Cristo tem chamado o seu nome, tem te chamado para ele, você está habilitado para começar a ensinar aos outros sobre isso. E terceiro, o resultado que Cristo espera de nós é de contribuir para a múltipla aplicação da vida de discípulos. É isso que nós devemos fazer. Desculpa, mas nós não vamos crescer como comunidade Jardim Paulista. Nós não vamos multiplicar se você não se tornar ou não exercer uma vida de discípulo. Porque nós não vamos criar plataformas de entretenimento na comunidade Jardim Paulista. Nós não vamos criar uma cultura de consumo. Estão me ouvindo? Estou falando sério isso, como pastor. Nós não vamos criar estrutura de entretenimento, de consumo, para que as pessoas venham todo domingo, sentindo-se naquela dinâmica de eu tenho que ir no domingo para receber algo novo de Deus. Por isso que somos pequenos. Mas nós temos nos tornado profundos. Aqueles que estão aqui, que estão submetendo a vida a Cristo, para serem discípulos de verdade, têm percebido que Deus tem proporcionado um crescimento de raízes, de profundidade. Está transformando a nossa vida de baixo em cima, para nós sermos multiplicadores disso, e não de entretenimento e de cultura. Com dinheiro e cópia de alguns programas de igrejas, a gente estaria com isso aqui cheio. E a gente desrespeita a primeira parte. Agora, se nós vivemos uma vida dedicada a Cristo, e aí, não sou só eu. Eu posso no máximo 12. Se você não colocar a mão, não permitir que Cristo use sua vida para fazer discípulos, nós não vamos sair do lugar. Tudo bem, Deus é paciente, né? É verdade. Ele tem dado graça. Talvez os parceiros financeiros cortem os valores financeiros nossos por mês. Ok, vamos nos reunir debaixo da ponte, debaixo da árvore. Vamos fazer de algum jeito, mas nós não vamos desistir de fazer discípulos. Porque essa é a missão que Cristo nos deu. E é essa é a obra que eu quero entregar da minha vida para Ele. Eu me dediquei a fazer discípulos. Eu quero convidar você a fazer parte disso. Ser uma igreja multiplicadora. E eu quero mostrar um quadro agora para te ajudar na dinâmica de como pensar a sua vida. Primeira questão que nós temos que entender é um quadro do que é ser uma comunidade multiplicadora de discípulos. De um lado, uma comunidade centralizadora. E você pode pensar a sua vida individual dentro disso também. Se você tem uma vida centralizadora ou se você tem uma vida multiplicadora. Em termos da primeira prática, pensando na multiplicação, ou seja, de como crescer, como ver as coisas andando, quem tem uma postura centralizadora diz o seguinte: eu acho que o ministério acontece por intermédio da minha própria liderança. As coisas só vão acontecer se eu fizer. Numa comunidade multiplicadora, o pensamento é: eu acho que o ministério acontece por meio da multiplicação de líderes. Então, nós não queremos que você cresça sozinho, que você seja um discípulo sozinho, mas que você identifique e capacite outras pessoas a serem também. Nós não queremos fazer nada sozinhos, só pela nossa liderança. Nós queremos formar para que outros façam. Eu não vou fazer essa obra sozinho. Você está me entendendo? Eu estou aprendendo a entrar nessa dinâmica, para que os outros também façam. Segundo, numa comunidade centralizadora, eu vejo
o que Deus pode fazer por intermédio da minha própria liderança. O que é que Deus pode fazer através de mim? Numa comunidade multiplicadora, eu vejo o que Deus pode fazer por meio da liderança de outros. Esse lado também é difícil de ler. De outros, e deixo eles saberem o que vejo neles. O que é que Deus vai fazer através das outras pessoas além de mim. Em terceiro, na multiplicação de discípulos, eu compartilho o que eu aprendi para multiplicar os seguidores. Numa comunidade multiplicadora, eu compartilho o que aprendi para multiplicar discípulos. Nós devemos trabalhar para formar discípulos que sabem fazer discípulos, e não que estanquem o processo em nós mesmos. Numa comunidade centralizadora, eu peço a Deus que abençoe o uso dos meus próprios dons. Numa comunidade multiplicadora, peço a Deus que abençoe os líderes que estou enviando. Nós trabalhamos para que outros discípulos vão e façam o mesmo trabalho. E por último, em termos da construção do reino, numa comunidade centralizadora, eu conto pessoas que aparecem no meu negócio, no meu trabalho, na nossa igreja. Mas numa comunidade multiplicadora, eu conto líderes que saem e fazem a obra de Deus por toda parte. Quero convidar vocês a ficarem com esse quadro. Se você quiser, eu posso enviar isso por WhatsApp, por e-mail, como você quiser. Mas nós precisamos entrar numa dinâmica de uma comunidade que deixa de ser centralizadora e passa a ser multi-aplicadora do reino de Deus. Nós precisamos mudar o nosso mindset, nós precisamos reconfigurar a nossa forma de fazer as coisas. Eu não gostaria de ver mais ninguém fazendo aqui as coisas sozinhos. Eu não quero mais ver ninguém tentando se esforçar só pela sua liderança. Eu não quero mais me ver fazendo isso, tentando fazer tudo pela minha capacidade. Eu quero fazer com vocês. E eu quero que vocês façam com outros. Nós temos desafios de A a Z aqui, para realizar uma comunidade multiplicadora. E nós só vamos concluir se nós formos incluindo, engajando pessoas à nossa volta, todos os dias, para que elas primeiro sejam discípulas de Jesus e façam então no processo mais discípulos de Jesus, que fazem outros discípulos de Jesus. Comunidade multiplicadora é o novo valor da comunidade Jardim Paulista. Se você quiser fazer parte disso, vem conosco. Mas nós não vamos fazer uma comunidade, uma igreja de consumo. Amém? Você está disposto a viver isso? Eu estou dizendo que é fácil. Eu estou tentando mudar a forma de ser, porque eu nunca vivi algo assim. Eu fui acostumado, assim como você, a estar no contexto de uma igreja que não vive discipulado, não vive multiplicação. A nossa forma de pensar é para dentro, é em nós. Então, como é para nós, para mim, eu faço o que é conveniente. Mas eu convido você a aprender comigo a ser uma comunidade multiplicadora e ver o reino de Deus crescendo através da nossa vida. Posso orar para você? Se eu te pedir um sinal diante disso, você daria? Se você quer se comprometer com isso, em aprender a ser uma comunidade multiplicadora e quiser orar comigo, quero convidar você a ficar em pé. Eu estou, nesse momento, também consagrando a minha vida para isso. E eu quero viver desse jeito, para convidar mais pessoas a viver também. Não se sinta constrangido. Faça se realmente está no seu coração. Mas esse é o convite que Cristo nos faz, no qual nós devemos nos dedicar a viver dessa forma. Senhor Jesus, nós estamos nesse momento muito especial e único da nossa relação com o Senhor, como um projeto de plantação de igrejas. Senhor, eu quero pessoalmente, e assim como esses que se levantaram, nós queremos consagrar a nossa vida a uma nova forma de viver. Nós queremos ser agentes multiplicadores do Teu reino, multiplicadores de discípulos. Nós não queremos ver todo o esforço Seu, Jesus, estancados em nós. Nós não queremos ver o Teu reino parando em nós.
Nós queremos que o Teu reino flua, como um rio flui no seu canal, que o Teu reino flua através da nossa vida, que outras pessoas recebam desse rio que passa por nós. Que nós não sejamos essa tampa que impede com que o Teu reino chegue para as outras pessoas, mas que nós sejamos de fato aqueles impulsos que o Senhor derrama o Seu rio, e esse rio toma dimensões de multiplicação, porque outras pessoas Te conhecem, e ao Te conhecer convidam outras pessoas para Te conhecerem e se tornarem Seus discípulos e discípulas. Pai, nós pedimos que o Senhor ouça a nossa oração e responda com a Tua graça, com o Teu poder. Transforme a nossa vida, transforme a nossa forma de pensar. E que nós hoje estejamos de joelhos diante do Senhor, consagrando a nossa vida para a missão que o Senhor quer realizar através de nós. Seja nos hospitais, nas empresas, nas ruas, nas igrejas, onde o Senhor nos colocou. Que nós sejamos Teus agentes multiplicadores de discípulos, que nós tenhamos prudência, que nós chamemos pessoas para andarmos de fato sérios diante do Senhor. Nós não precisamos fazer isso com tantas pessoas. Jesus nos ensinou a fazer isso com no máximo 12 pessoas. E nós sim, ó Pai, podemos organizar a nossa agenda para nós discipularmos pessoas a serem Seus discípulos. Mude a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. E nos preserve, Pai, sem nos corrompermos e oferecermos qualquer outra coisa a não ser o discipulado das pessoas. Nós não queremos ser uma agência de cultura aqui. Nós queremos ser uma comunidade de discípulos que fazem discípulos. Ensina-nos, Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.